Assim, com quantos quilos a mais do ideal não devo usar testosterona? Tenho receio de virar hormônio feminino. Tenho 1,89 m. Qual o peso ideal? Abraço. E é disso que vamos falar nesse vídeo completo. Qual é o peso ideal, se existe ou não, para o indivíduo começar a utilizar a testosterona? Será que o indivíduo que está um pouco mais gordinho pode utilizar ou não? Pessoa que está querendo emagrecer, está acima do peso, está obeso, por exemplo, pode usar testosterona, não pode? Qual é o contexto que isso daí é válido? Vamos comentar tudo isso daqui em um vídeo completo, tudo bem? Do ponto de vista médico e, logicamente, estou reagindo aqui a um vídeo do Renato Cariani, vou deixar o link na descrição para o vídeo completo, beleza? E se você quiser que eu reaja a alguma situação dentro do meu maromba, que possa agregar, né, não é um canal de fofoca aqui, eu vou ficar muito feliz de ler seu comentário e fazer um vídeo reagindo, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas. Então também não esquece de deixar teu like, tá certo? E se inscrever no canal para não perder, nenhuma novidade, beleza? Vamos lá. Na verdade não é peso, é percentual de gordura. Percentual de gordura acima do 20% é muito arriscado você usar o hormônio. Porque se você utilizar o hormônio com índice de gordura corporal de 25, 30, 35%, tende a aromatizar e esse hormônio masculino vira hormônio feminino no seu corpo. E aí você... Então a gente tem que ter algumas ponderações, né? O colega falou sobre usar testosterona. Vamos falar aqui de dois contextos, né? Vamos falar o contexto do indivíduo que tem deficiência e o indivíduo que quer usar suprafisiológico, beleza? O que acontece? O cara que tem deficiência de testosterona, ele pode ter a deficiência por várias causas. Uma dessas causas é a própria obesidade. A obesidade, cara, ela pode causar deficiência de testosterona por vários motivos. Um desses motivos é porque a testosterona vai aumentar a sua conversão em estrogênio. Por quê? Porque o tecido adiposo expressa a enzima aromatase, que é a enzima que converte testosterona em estradiol. Então ele tem mais estradiol e o estradiol inibe o eixo de produção hormonal natural de testosterona. Fora isso, tem outros fatores metabólicos, como as próprias citocinas inflamatórias da própria obesidade, que inibem essa produção natural, dentre outros fatores. Então, o indivíduo obeso ele pode cursar com baixa testosterona. Nesse sentido, repor a testosterona para esse indivíduo é algo benéfico? Cara, pode ser sim. Não necessariamente toda pessoa com deficiência de testosterona por conta da obesidade vai precisar repor, porque assim, a princípio, né, se é só por causa da obesidade, se eu trato a obesidade, eu consigo voltar a essa testosterona normal. Porém, quando eu reponho a testosterona nesse indivíduo obeso, eu consigo melhorar bastante a adesão desse indivíduo ao plano, dar mais qualidade de vida, o cara consegue se levantar para fazer exercício, comer melhor, tem todos os fatores. Eu, particularmente, tendo a repor, tá? E pelo fato dele ser obeso, não é uma contraindicação. Então, se eu estou falando de reposição, por mais que ele tenha mais expressão de enzima aromatase, não é uma contraindicação e não é uma coisa errada de se fazer, mesmo que ele tenha trocentos por cento de percentual de gordura, tudo bem? O que o Renato Cariani está falando aqui, de forma básica, é para quem o quê? Para quem não tem deficiência e quer usar esteroide anabolizante, testosterona para emagrecer. Nesse caso, eu concordo com ele, né? Uma pessoa que tem muito percentual de gordura não vai ter um grande benefício com o uso suprafisiológico de hormônio. Bem, ele falou aqui mais da parte de aromatização, porque ela tem mais expressão de aromatase e vai virar muito estrogênio. Beleza. Mas é só por isso, gente? É só por isso? Vamos discutir daqui a pouco. Vamos ver o que ele fala mais. Você só vai ter colaterais. Então, eu acho que você precisa performar no treino, performar na dieta, ter força, ter resistência. O hormônio não é bem-vindo no teu caso, porque você não tem performance. Primeiro você treina e se torna um indivíduo treinado. Depois você faz dieta e aprende a comer da forma correta, pelo menos em 80% da sua semana. E aí, se você realmente deseja utilizar o hormônio para aumentar a tua capacidade de ganho de massa muscular ou para fins de performance, se tornar um atleta, você vai ter uma maturidade tão grande que você não vai ter mais nem essa dúvida de quanto é o seu percentual de gordura para usar isso. Essa sua dúvida já demonstra que você ainda não está no momento para isso. Acredite, você não está no momento para isso. Ele falou aqui outro fator, né? Então, assim, se o indivíduo está com percentual de gordura alto, não é simplesmente pensar, tô com percentual de gordura alto, vou virar muito estrogênio. O que o Renato Cariani pontuou aqui é muito bom. Se ele tá com percentual de gordura alto, é porque ele não tá fazendo as coisas direito. Se ele não tá fazendo as coisas direito, ele não vai se beneficiar utilizando testosterona. Não é a testosterona que tá faltando pra ele. É a dieta e o treino básico, tá? Porque uma coisa é o cara que tá com percentual de gordura ali de 14, 15%, vai fazer um cut, mas tem bastante músculo, só tá com um pouquinho mais de percentual de gordura. Outra coisa é o cara com 30% de gordura, que quase não tem músculo ali associado, e quer usar a testosterona para emagrecer. Não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Então, assim, dentro desse contexto suprafisiológico, colocar testosterona nesse cara é queimar a largada. É colocar também um risco desnecessário nesse indivíduo, não só de aumentar o estradiol, mas veja, uma pessoa com percentual de gordura alto muitas vezes tem síndrome metabólica, né? Tá com perfil de glicose ruim,
cintura tá tão boa, muitas vezes tem gordura visceral, ele já tem um risco cardiovascular de base maior. E aí o que é que acontece? Ele já tem um risco maior, cara. Eu vou colocar uma dose suprafisiológica de esteroide, que vai onerar mais risco ainda pra esse cara, onde eu nem sei qual é o benefício real que ele vai ter, afinal, ele não treina, não faz dieta direito. Qual é a lógica disso? Né? Inclusive, se você quiser saber tudo sobre esse universo anabólico, tem um meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você quiser ser um profissional acima da média, que trata o usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Então, gente, a gente tem que ter muito critério na hora de olhar para esse indivíduo e entender se ele vai ter benefício maior que o risco. Se eu estou falando de um indivíduo que vai repor testosterona, possivelmente vai ter, mas é claro que o médico que vai dizer. Agora, uma pessoa que tá mais gordinha, ela tem que primeiro emagrecer e depois ela pensa em esteroide anabolizante. Lógico que não é uma indicação médica, não é uma indicação que eu digo que a pessoa vai usar esteroide para performance. Eu tô falando que antes de pensar nisso, pelo menos pensa nessas outras coisas e pelo menos pensa em já desenvolver alguma massa muscular, porque, cara, o esteroide anabolizante, o principal efeito é o quê? É anabolismo muscular. As pessoas acham que vão usar esteroide e vão emagrecer. Cara, o esteroide pode aumentar a taxa metabólica basal? Pode. Pode ter efeito lipolítico? Pode, mas é uma coisa gritante? Não. O efeito principal do esteroide anabolizante, dentro do processo de emagrecimento, por exemplo, gente, é o quê? É o quê? É segurar a massa muscular em um cut, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela em relação a quando a gente usa esse tipo de medicamento. Inclusive, um dos prejuízos maiores que eu acabei de falar aqui também é o prejuízo cardiovascular. E eu fiz um vídeo completo falando sobre testosterona e alterações cardiovasculares que o usuário de esteroide pode ter, tá bom? Vou deixar aqui pra você, te espero lá e um grande abraço.